E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Gustavo na área, na segunda parte, projeto ITA, ou Química para o Ensino Superior, ou Aprofundando Química, seja o que for. Você quer aprofundar, o canal é esse. Na parte 2, no vídeo 1, nós vimos a cisão homolítica e heterolítica, como quebra alguns compostos, formando radicais livres, carbônios e carbocátions. Agora, a gente vai ver como que esses carbônios, carbocátios e radicais livres se estabilizam, no chamado efeito eletrônico. Então, no vídeo 2, nós vamos ver efeitos eletrônicos. Qual que é o objetivo dos efeitos eletrônicos? São efeitos onde você tem um deslocamento de elétrons dentro da própria cadeia com um objetivo: estabilizar os átomos que tem naquela cadeia. Bom, por causa de diferenças de características, de eletronegatividade, alguns átomos ficam mais positivos do que os outros. Outros ficam mais negativos do que os outros. Pô, isso não é legal. Por que não é legal? Porque uma região fica mais reativa do que a outra. Então, com isso, a própria molécula ela tenta criar um efeito eletrônico dentro dela, com o objetivo de diminuir essa reatividade, que a gente vai ver agora. Nós temos principalmente dois tipos de efeitos. Aquele que acontece em cadeias que só tem simples ligações, em cadeias saturadas, que é o efeito indutivo, e aqueles que acontecem com duplas, que são o efeito mesomérico, que a gente vai ver a seguir. Bom, no efeito indutivo, ocorrem compostos saturados, ou seja, nas ligações sigmas, ligações frontais, ligações fortes, ok? E essas ligações esse efeito ocorre por causa da diferença de eletronegatividade. Vamos recordar a eletronegatividade rapidamente? Eu tenho dois compostos aqui, o gás hidrogênio e o ácido clorídrico. Bom, quando eu vou trabalhar aqui é o mesmo átomo. Se é o mesmo átomo, o que acontece? Não vai ter diferença de eletronegatividade. Os elétrons vão ficar exatamente onde estão, nenhum vai parar perto de um ou para o outro. É como se fosse um cabo de força, onde os dois lados têm a mesma força. Ou seja, o cabo não vai mexer, vai ficar onde está. Agora, se eu pego um cabo de força onde um lado é mais forte que o outro, ou seja, um é mais eletronegativo que o outro, ele vai distorcer a sua nuvem eletrônica, ficando logo negativo e o seu parceiro ficando positivo. Então, o que é eletronegatividade? É o que? Em uma ligação química, olha a palavra que eu estou falando. Em uma ligação química, um átomo, por ser eletronegativo, ou seja, por ter uma tendência de puxar os elétrons para ele vai puxar. E quando ele puxa, ele fica com uma densidade parcial negativa. Consequentemente, o seu parceiro fica positivo. Por quê? Porque essa ligação aqui, ela vai ficar mais próxima do cloro, ficando mais negativo. Ele não arranca, tá? Até porque se arrancar, a molécula deixa de existir. Ele não arranca, mas ele aproxima tanto dele que ele fica negativo e o seu parceiro fica positivo. Isso é eletronegatividade. Então é isso que a gente vai estudar no efeito indutivo negativo. O que é o efeito indutivo negativo? É um efeito onde você tem um elemento eletronegativo, porque ele fica negativo, que tem a principal característica de receber, ou receptor de elétrons. Como assim? Eu tenho um composto carbônico que termina aqui com aleto, que é o cloro. Bom, nós sabemos que o flúor é o elemento mais eletronegativo, depois você tem o cloro, depois você tem o bromo, depois você tem o iodo e você tem alguns compostos com oxigênio, tá? Depois você tem as aminas, NH3. Então, se você tem um cloro, ele é extremamente negativo. Então, significa o quê? Que ele vai distorcer a nuvem eletrônica, ficando o quê? Ficando parcialmente negativo. E o seu parceiro aqui, ele vai ficar positivo. Por quê, pessoal? Porque o cloro é eletronegativo. Ou seja, nessa ligação química, ele puxa os elétrons mais para ele, ficando negativo, o seu parceiro positivo. E é lógico a pensar
que à medida que vai afastando do cloro, esse efeito indutivo vai diminuindo, porque fica mais longe do cloro. Então se eu fosse fazer um vetorzinho aqui, ó, ele ia aumentando cada vez mais ao chegar perto do cloro. Percebe isso? Por quê? Porque quanto mais perto do cloro, mais perto desse efeito indutivo. E por que ele chama receptor de elétrons? Porque ele está o quê? Puxando os elétrons para ele. E uma dica, pessoal. Efeito indutivo negativo, ele é uma nomenclatura bem antiga, tá? Tem professores que ainda teimam em usar, e eu estou usando por causa dos professores que usam também. Só que a partir de agora eu não vou usar. Eu não vou falar indutivo negativo, não. Por quê? Porque os livros que estão vindo atualizados já não falam mais disso. Os vestibulares que estão vindo atualizados não estão falando mais disso. Então, eu não vou falar indutivo negativo, eu vou falar indutivo receptor de elétrons. E quem recebe elétrons? Aqueles que são eletronegativos, ok? E aqueles que, ao contrário, é doador. E para ser doador, ele tem que ser o contrário de eletronegativo. Nossa, professor, qual que é o contrário do negativo? Os metais. Porque os metais têm a característica de quê? De doar elétrons, ficando o quê? Positivo. Por isso que a gente vai criar o efeito indutivo, lembra, positivo, não vou usar mais, doador de elétrons, que tem principalmente o composto metálico. Aqui eu tenho um composto de Grignard, né? Eu tenho aqui um cloreto de butila de magnésio e eu tenho isso aqui. Onde eu quero chegar? Bom, o cloro, por ser eletronegativo, eu já sei que ele é negativo. E o magnésio, ele é da família 2A, a carga dele é mais 2. Consequentemente, esse carbono aqui, ó, ele é negativo também. Então veja bem que esse composto aqui, ó, ele tem uma carga mais 2, logo próximo ao carbono. Ele é positivo. Por que ele é positivo? Os metais, eles tendem a ser positivos. Por quê? Porque eles têm a característica de doar elétrons. Então, esse composto aqui, ele vai doar elétrons para os carbonos com os vizinhos. E é lógico que esse efeito vai diminuindo ao longo que vai afastando aqui, ó. Então, ó, à medida que vai afastando, o vetor ele vai diminuindo, tá? Então o que acontece? Esse é doador, por quê? Porque ele vai doar elétrons para o carbono vizinho. Então daqui ele recebe e o carbono fica positivo. Aqui ele doa, o carbono fica negativo. Ok? Então esses são os efeitos indutivos que ocorrem em compostos que só têm simples ligações. Beleza? Beleza. Hiperconjugação é um tipo de efeito eletrônico que não é todo livro que traz, não é todo professor que traz, mas é importantíssimo. Isso aí é superior. A química no ensino superior, ela traz a hiperconjugação como uma realidade. O que é hiperconjugação? Substituintes alquilas, principalmente a metila, CH3, eu vou chamar de metila. O que elas fazem? Elas distorcem a sua nuvem eletrônica, ou seja, elas se movimentam de tal maneira que a sua nuvem eletrônica se distorce. Ela joga a nuvem eletrônica para o carbono vizinho, jogando, entre aspas, carga negativa. Ou seja, eu tenho 3 compostos. Eu tenho um composto com uma metila, esse aqui com 2, esse aqui com 3. Vamos analisar aqui? Bom, como eu coloquei um bromo, e o bromo é o quê? É um elemento eletronegativo. Logo, eu estou trabalhando com efeito indutivo receptor de elétrons. Então, ele vai ficar negativo, ó, ele fica negativo, e esse carbono aqui, ele fica positivo. É legal isso? Não, não é legal isso. Mas, olha que essa metila, ela vai se hiperconjugar, ela vai distorcer, ela vai se movimentar, jogando carga negativa para cá, para estabilizar esse positivo, ok? Mas se você analisar, aquele que tem 2 metilas é melhor ainda. Por quê? Porque eu tenho 2 metilas hiperconjugando, então eu vou ter o quê? 2 cargas negativas estabilizando. Então, essa estabilidade ainda é maior do que essa. Que, por consequência, essa aqui é a maior de todas. Por quê? Porque eu tenho 3 metilas se hiperconjugando. Aqui é negativo, aqui é positivo. Jogando o quê? 3
densidade de carga negativa em um átomo de carbono que é positivo. Então, se eu fosse fazer uma linha de ordem, eu ia falar o quê? Eu ia falar que esse composto aqui, ele é muito mais estável que esse que tem duas metilas, que é muito mais estável que esse que só tem uma metila. Então esse é o menos estável e esse aqui é o mais estável, devido ao que? O efeito da hiperconjugação. Ou seja, toda vez que um carbono, um carbocátion, por exemplo, eu tenho um carbocátion que a carga é positiva. Se nesse carbocátion estiver rodeado por uma metila, ele vai ficar mais estável. Ok? Por quê? Porque a hiperconjugação vai jogar a carga negativa dele. Pegou? Cara, isso aí, ó, é dica, ó, dos deuses. É dica. Grava isso aí, ó. Grava, anota. Isso é dica dos deuses. Pessoal, pra gente finalizar esse efeito indutivo, isso é fácil. Qual o efeito indutivo está associado aí? Poxa, se aqui ele colocou um elemento extremamente negativo, então aqui vai ficar positivo, né? Ou seja, esse aqui por ser negativo, ele vai ser o quê? Ele vai ser um receptor de elétrons, né? Porque ele recebe elétrons por causa do quê? Da sua eletronegatividade. Todo mundo sabe que o oxigênio é muito eletronegativo. Alguém lembra daquela frase? Vamos lá, aquela frasinha, ó. Fui ontem no clube bronzear e sair com pele horrível. Então, olha o oxigênio aqui em relação ao carbono. Olha que beleza, hein? O oxigênio é muito mais eletronegativo. Então, ele fica negativo e o seu parceiro fica positivo. Agora aqui, é o composto metálico. O composto metálico a gente sabe que ele é positivo. Então, logo aqui vai ficar o quê? Negativo. Então, isso aqui é um efeito, o quê? De doador de elétrons. Agora, quem usa a nomenclatura antiga, vai ser fácil. Esse aqui é o efeito indutivo negativo e esse aqui é o efeito indutivo positivo, né? Isso aí é bobeira pensar nisso. Beleza? Pessoal, espero ter ajudado o efeito indutivo. Na transição a gente vai ver o mesomérico. Transita aí. Pessoal, se o efeito indutivo ocorre em compostos saturados, é lógico pensar que os mesoméricos ocorrem em compostos que têm duplo, né? Compostos insaturados. Exatamente por causa das ligações laterais, ou seja, das ligações π, beleza? Então vai ter uma quebra de ligação π e formação de outras ligações π a fim de estabilizar o composto que está lá dentro. E para cada composto tem uma situação diferente. Só que a base de conhecimento é única, ok? Como? Por exemplo, a gente chama de efeito de ressonância. O que é a ressonância? É a quebra das ligações π com um objetivo. Qual que é o objetivo? Estabilizar algum átomo que ali esteja muito positivo, beleza? Ou muito negativo. Se houver paralelismo entre os orbitais. Se os orbitais não forem paralelos, não vai haver essa ligação. Por quê? Porque as ligações π elas são paralelas. Se tiver todos os orbitais paralelos, então essa ligação de quebrar e formar, ela é fácil. Mas se não for, não vai ter. Eu vou dar um exemplo aqui na transição para você não ficar perdido. Beleza. Mesomérico negativo, lembra que eu não vou falar mais mesomérico negativo. É o mesomérico receptor de elétron, aquele que recebe ele fica negativo. Ok, é quando o substituinte atrai os elétrons. Ou seja, para atrair os elétrons são substituintes onde eu tenho átomos eletronegativos, mas principalmente o oxigênio. O oxigênio é mestre em fazer ressonância, tá? Então grave isso aí. Aqui, tá aqui do meu lado, os compostos que mais sofrem o efeito mesomérico receptor de elétrons. Ou seja, a maioria tem oxigênio, percebe? Então vamos para cá. O que acontece aqui? O que está acontecendo aqui de fato? O oxigênio, ele é negativo, é eletronegativo, logo ele está puxando para ele toda a carga de elétrons. Então logo ele está ficando negativo e esse carbono aqui ele acaba ficando positivo. E lembra que isso não é legal. A cadeia ela vai fazer um efeito eletrônico, ou seja, ela vai causar um efeito de forma que esse átomo seja estabilizado. Tá? Ou seja, o que acontece? Se esse aqui está positivo, ele está com deficiência de elétrons.
E aqui eu tenho uma dupla. Dupla é o quê? Excesso de elétrons. Por quê? Quando eu comparo uma ligação simples com uma dupla, eu percebo que a dupla tem o quê? O dobro de elétrons. Então veja bem, eu tenho de um lado um átomo que está carente de elétrons e eu tenho essa dupla que tem excesso de elétrons. Então fica fácil. Essa dupla ela vai quebrar. Se ela quebra, para que ela quebra? Ela quebra para poder o elétron que fica aqui estabilizar isso aqui, ou seja, vir para cá. E quando ela vir para cá, automaticamente essa dupla quebra porque não existe carbono com 5 ligações. Num processo intermediário, tudo bem. Ou seja, eu quebrei isso aqui, formou aqui, ó. Eu tenho um elétron aqui, eu tenho um elétron aqui, um elétron aqui e um elétron aqui. Ou seja, quando essa dupla quebrou, jogou negativo para cá e automaticamente quebrou essa ligação aqui ficando negativo. Negativo. E pode até formar uma dupla aqui, ó. Forma essa dupla aqui, ó. Olha que bonitinho. Formando essa dupla. Porque aqui eu tenho deficiência de elétron, quando ele jogou para cá, ele pode formar uma dupla. Mas não significa que vai formar, tá? Não significa que ele vai formar. Vai ficar assim, tá? Se esse negativo ele pode voltar, pode. Ele pode voltar porque está extremamente negativo. Ele volta para cá, ou seja, formando, jogando esse elétron de volta para cá, restaurando a dupla, formando o composto novamente aqui. Ou seja, na verdade, esse efeito mesomérico, ele não é um efeito de onde fica nesse composto ou esse. Na verdade, ele fica indo e voltando. É um híbrido, ou seja, uma mistura entre esses dois. Na verdade, nem esse composto existe e nem esse. Na verdade, é uma transição. Quem já estudou a ressonância do benzeno é um exemplo mais típico, que as duplas não é nem de um jeito nem de outro. Na verdade, é a mistura dos dois. A mesma coisa aqui. Na verdade, não é nem aqui com dupla e nem aqui com O negativo. Na verdade, é uma mistura dos dois. Por quê? Aqui fica negativo, então ele puxa os elétrons, ficando positivo. Essa dupla se quebra, joga negativo para cá, automaticamente essa dupla se quebra. Então aqui fica negativo. E essa dupla volta e volta de novo formando dupla. Ou seja, vai e vem, vai e vem. Então na verdade não é nem esse e nem esse. Na verdade é um composto intermediário que se eu fosse desenhar seria mais ou menos assim, ó. Seria CH com uma simples, e ó, eu vou tracejar aqui, ó, CH com uma simples e vou tracejar aqui, e o COH aqui e aqui, ó. Seria mais ou menos isso aí. Seria uma mistura onde você tem um deslocamento de elétrons na ligação π, ou seja, você tem uma ressonância. Não é nem um lado nem do outro, é uma mistura dos dois. Beleza? Ok. E o contrário disso, se esse aqui está retirando, o contrário é quem doa. Por exemplo, tá aqui, ó. O substituinte que empurra elétrons. Para empurrar elétrons, ele tem que estar com elétrons disponível. Ok? Ele não pode estar com falta de elétrons ou com todos os orbitais completos. E o nitrogênio é um exemplo típico que sobra um par de elétrons. Na maioria das vezes sempre sobra um elétron ou um par. Então esse aqui é fácil. Porque esse aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Esse par de elétrons, ele vai jogar aqui, ó. Ele vai jogar a carga, ou seja, ele vai doar os elétrons para cá. Aqui ele vai ficar o quê? Positivo. E quando ele doa esse negativo aqui, automaticamente essa dupla se quebra. E quando a dupla se quebra, como ele jogou essa dupla para lá, ele fica positivo. E essa dupla aqui, ó, ela se quebra. Lógico, porque eu estou jogando carga negativa onde não suporta mais, porque eu já tenho as 4 ligações do carbono. Então, quando eu jogo para cá, essa ligação dupla se rompe, formando aqui, ó. Então, automaticamente essa dupla se forma, jogando a carga de volta, voltando para cá. Então, é o mesmo exemplo. Não é nem esse composto, nem esse. Na verdade, é uma mistura dos dois. E isso aí ocorre quando o quê? Quando ocorre um elemento que está com elétrons sobrando. Por exemplo, vamos ver a tabela completa? Olha aqui, ó, do meu lado aqui, ó. Eu tenho a tabela completa de
átomos que tem, por ter elétrons sobrando, vai fazer esse efeito mesomérico de doador de elétrons, ok? Então isso aqui ocorre, bacaninha, né? Lembrando que aqui fica positivo, ó. Por isso que ele chama mesomérico positivo, que eu nem vou chamar mais, é doador de elétrons, porque todo doador ele fica o quê? Positivo. Só quando a gente fala de paralelismo, né, principalmente nos compostos de carbono, são as hibridizações que o carbono tem, que por exemplo é o sp2. Né? Quando a gente fala de ligação π, são as ligações laterais que os orbitais fazem. Né? E se você ver, todos esses aqui estão paralelos. Então, para essa ligação ela quebrar e formar com essa aqui, ó, é muito fácil. Ó. Eles já estão paralelos. Então, nesse caso, vai ocorrer uma ressonância, vai ocorrer um efeito mesomérico. Se o efeito é doador ou receptor, não sei. Vai depender de qual composto que esteja aqui, tá? Mas se for um carbocátio, melhor ainda, que eu tenho certeza que vai ocorrer um efeito onde esse aqui é positivo. Então, se ele é positivo, ele é o quê? Ele é doador, né? Porque ele é positivo. Agora, se você analisar essa cadeia aqui que tem o nitrogênio, que não tem uma camada sp2, não tem o orbital sp2, não tem como fazer. Essa ligação pode até quebrar, mas como que ela vai fazer isso aqui? Não dá, porque se eu juntar isso aqui, é como eu fizesse isso aqui, ó. Esse aqui e esse aqui seria esse aqui, ó. Como que eu vou fazer uma ligação paralela com algo que está perpendicular a ele? Não tem jeito. Então por isso que a gente fala que o efeito mesomérico ele só ocorre se tiver paralelismo de orbital. E nem sempre vai ter. E quando não vai ter? Quando eu tenho carbonos que tem dupla e às vezes eu tenho um átomo que não é um carbono. Então isso, para não ter paralelismo, tem grandes chances, ok? Então isso que é paralelismo, beleza? Pessoal, espero ter ajudado vocês. Nessa aula, ó, foi bacana, foi show, foi maravilhosa. E se você gostou, não deixe de compartilhar o canal, não deixe de movimentar o Instagram. Adiciona a gente no Instagram, adiciona eu no Face. Química com G é facinho. Até porque você sabe que química de verdade, ela começa com G. Nesse canal maravilhoso chamado Química com G. Um grande abraço e ó, boa sorte na sua prova.